E você já tem planejado aí um próximo livro? Já está trabalhando num próximo livro? Ou você está simplesmente escrevendo como exercício? Porque é assim, né? A gente escreve como exercício quando vai perceber, opa, tem alguma coisa aqui que vai dar enredo, né? Como você falou, às vezes a gente junta uma coisa que a gente escreveu aqui com outra que escreveu ali, quando você percebe, já tem uma história. Você já está pensando, eu sei que você acabou de lançar, está preocupado aí preocupado num bom sentido, né? Aproveitando esse momento de lançamento, vendo o livro chegar na mídia, nas redes sociais, acompanhando toda essa parte da promoção. A editora ainda vai começar a parte de promoção, mas você já está pensando em novos projetos? Como é que está isso aí? Então, depois que eu terminei esse livro, eu fiquei um pouco na dúvida. Eu acho que eu até esperei muito tempo para mandar ele para uma editora. Mas nesse meio tempo em que ele terminou, eu fiquei meio que à toa, né? Pelo menos em relação à escrita. Mas aí eu comecei a planejar um outro livro de contos, né? Também ele é no estilo policial, só que ele se passa no Rio de Janeiro. E é um livro de contos interligados, né? As histórias conversam uma com a outra, que eu acredito que eu estou no último conto, né? Vou terminar de escrever ele para ver se também resulta em um livro em breve. E também já tenho a história, né? A continuação dessa história no início do planejamento. Então eu estou fazendo duas coisas aí. Ah, sim, uma segunda parte do livro, né? Então, muito bacana isso. E você falou que você nunca fez curso de escrita, né? Não, nunca fiz. Nunca fez curso, mas leu livros sobre escrita. Eu li muitos livros sobre escrita, livros que ensinam a fazer roteiros, né? Que ensinam a montar uma história. E isso me ensinou bastante coisa também, mas a escrita não tem jeito, a gente tem que praticar pra gente se descobrir como escritor também, né? Então, qual conselho que você daria, João? Talvez pode ter alguém aqui que esteja nos acompanhando, né, que gosta de ler, que gosta de escrever, né, e a gente espera que essa entrevista também possa despertar nos outros o prazer da leitura, o prazer da escrita. Eu costumo dizer sempre assim, o João, que quem começa a ler não tem volta, né? Não tem volta, né? É um processo que aquele filósofo lá antigo, Aristóteles, fala, é o espanto, né? A literatura causa na gente um espanto porque você fica fascinado com a história, mas ao mesmo tempo você percebe que aquilo tem um reflexo na sua vida, né? Você percebe, poxa, que o escritor sabe disso muito bem, né? O escritor percebe que ele narra a vida dele o tempo todo para ele mesmo, né? E ele começa a fazer aquele processo, então eu vou começar a narrar outras vidas, né? E você começa a comparar com a sua vida. E é isso que a leitura faz também, né? Os personagens falam com a gente, né? Quando a gente está lendo, por exemplo, O Senhor dos Anéis, né? Quem que não se identifica ali com Frodo, né? Quem que não se identifica ali com Sam, né? Com aquela amizade, né? Quer dizer, ele está falando lá da Terra-média, de um universo que ele criou até línguas, né? O Tolkien criou até língua, que aparentemente está muito distante de nós, e ao mesmo tempo ele está falando da nossa vida, né? Que é aquilo, o que você vive no seu dia a dia com a sua esposa, eu vivo com meus filhos. Eu percebo muito ali, caramba, a literatura fala de vida, né? E coloca a gente num processo assim, de encantamento. Então eu queria que você falasse aí para possíveis novos leitores, para possíveis novos escritores, que conselho você daria para esse pessoal que está nos acompanhando agora? Olha, o conselho que eu dou é o que eu tento seguir todos os dias, né? Escreva todos os dias, mesmo que não esteja bom, mesmo que você não esteja inspirado. Porque a pessoa que tem essa vontade, né, ela sente a necessidade de botar para fora. E você escrevendo todos os dias, você vai botar para fora. Pode não ficar bom, pode ter um texto que você acaba descartando, né, como eu fiz com a primeira fase desse livro. Mas uma hora vai dar certo. Uma hora essa escrita vai para frente. E assim, escreva bastante, leia em dobro, porque a gente precisa descobrir também, né, com os outros autores, os outros escritores,
isso ajuda também a descobrir a nossa voz. Uhum. E eu queria que você deixasse também aí uma dica de autores ou livros que te inspiraram e que podem... Você já falou do Tolkien, já falou do Lewis, já falou do esqueci o nome dele, do autor, Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, né? E é literatura que jovem gosta, né? É literatura que jovem gosta. Eu, por exemplo, eu tive, não sei se foi o azar ou a sorte de começar com literatura de adulto, porque minha mãe tinha uma biblioteca e eu bateu na minha mão livros de adulto, que eu lia, gostava, mas não entendia nada. Então eu pegava lá, por exemplo, eu me lembro dos primeiros livros que eu li foi do Hermann Hesse, Siddhartha. Eu fiquei deslumbrado, que era uma história de uma busca religiosa de um budista. Eu fiquei deslumbrado que eu percebi que eu também tinha uma busca dentro de mim. Embora eu nunca conhecesse, até hoje, eu nunca conheci nenhum monge budista, nunca encontrei nenhuma pessoa budista. Mas eu sabia que aquela busca era uma busca humana. Né? E ela falava comigo. Não entendi nada. Tive que ler o Siddhartha lá 20 anos depois. Eu falei, caramba, era isso que aquele cara estava falando que eu não entendia. Né? Eu acho que se eu tivesse a sorte de ter batido nas minhas mãos um Tolkien naquela época, eu seria um leitor muito mais bem formado. Né? Porque eu comecei foi bom, né? Porque eu comecei com literatura de adulto, né? Mas eu acho que começar, o jovem e a criança começar com literatura de criança e de jovem, né? Como o seu livro aí, tomara que muitos comecem a ler através do seu livro, né? Mas eu queria que você desse, apesar que o João Paulo, também eu estou falando ele aqui como jovem, mas ele já tem 30 anos, tá? Mas é jovem, né? É jovem. Que você desse dicas aí de autores e de livros que possam interessar e despertar, sobretudo os jovens, para esse mundo da leitura. Eu vou falar dos que me influenciaram também, né? Eu gosto muito do Thomas Harris, que é o escritor de Hannibal, né? De O Silêncio dos Inocentes, que, enfim, fez um sucesso enorme com livros, com filmes, séries e tudo mais. Gosto muito do Dan Brown, né? Que escreve suspenses. Eu tenho uma influência muito grande dele, porque a escrita dele é fácil e não deixa de despertar o nosso interesse para continuar aquela história, para ver o enredo final que ela vai dar. Tem o Tolkien e, deixa eu ver, tem o Stephen King também, que já escreveu aí mais de 60 livros, né? Ele acaba sendo uma influência também para qualquer escritor, apesar de escrever mais sobre terror, né? Ele escreve muito também sobre sentimentos humanos. E isso é interessante de ver nas histórias dele. Stephen King também tem livros sobre escrita, né? Isso, eu tenho o livro dele. É sobre escrita o nome do livro. Sobre escrita. Que é muito interessante também. É um livro que me ajudou bastante nessa jornada de escritor. Então, João, foi um grande prazer, né, para mim ter você aqui, né, te conhecer você, conhecer sua esposa, conseguir tocar seu livro, porque o livro é bom a gente tocar, né? Eu sei que está na época aí do e-book, né, dos livros eletrônicos, eu gosto também, mas nada como você colocar um livro na mão. Imagina a sua emoção quando você colocou a mão no seu livro pela primeira vez. Eu, quando recebo a tradução, que nem fui eu que escrevi, eu já coloco lá, parece que é um troféu quando eu coloco lá na estante. Eu tenho um lugar na estante separado para os livros que eu traduzi. Imagina o livro que eu escrevi, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz porque você deve ter passado pela mesma experiência que eu, né? Se sentir, assim, um tanto quanto isolado, porque quem gosta de ler acaba ficando muito solitário, né? Não tem muitos interlocutores. Graças a Deus, acho que sua esposa gosta de ler também, você tem como conversar com ela. E eu comecei a conversar muito com outros leitores, mais na época da internet, que aí eu comecei a conversar com outras pessoas que escrevem. Aí comecei a entrar nesse mundo da produção editorial, tradução, porque quem é apaixonado por livro acaba entrando nisso tudo. Então, para mim, foi uma enorme alegria te conhecer, para mim também, conversar com você, saber que você mora ali tão perto da casa onde eu morei, é irmão de um grande amigo meu, que
lia junto comigo, trocava, eu lia, emprestava para ele, ele me emprestava livro, música. Graças a Deus eu tive a oportunidade de crescer nesse meio de cultura. E é bom a gente sempre ampliar esse leque. Um prazer enorme ter você aqui. Com certeza. E saber que Cantagalo tem um escritor, e um escritor de peso, né? Que escreveu um calhamaço aí de 800 páginas e que espero que faça muito sucesso, tá? Eu vou adquirir logo o meu. Convido vocês a adquirir o livro também e queria que você deixasse aí, falasse para o pessoal aonde que eles podem comprar o livro, né? Bom, o livro você encontra em qualquer plataforma digital. Tem disponível na versão e-book, né, que é um pouco mais acessível. Principalmente para quem tem Kindle aí vai ser bastante útil. E tem disponível na versão física também. Eu estou fazendo iniciando, né, o processo de publicidade do livro, né, lá pelo meu Instagram, se vocês puderem seguir, né, dá uma força lá, jpcamacho.escritor. E seguir também a Ases da Literatura, que me ajudou nessa jornada aí. Também tem muitos livros muito interessantes lá que as pessoas vão gostar.